solução que dá poder aos países para efetivamente o problema do Darfur, que é o seu problema maior. Como consegue ser contra esta solução? Tenho que dizer que esta resolução, uma elite de estabilidade económica, mineiras, as explorações de petróleo e as explorações de diamantes que ocorrem nas macroeconomias a nível mundial em países como igualdade de direitos, por igualdade entre países. Aqui não defendemos mais rico ou menos pobre. Aqui defendemos igualdade de direitos e as resoluções que estão a mostrar aqui, Sr. Gata, vocês estão a falar para cima, vocês estão a me ignorar por completo. É uma falta de respeito. Esta soberania não vai existir. É continuar a marchar e ignorar por completo a resposta. Nunca mais a falar. Está consciente que neste momento o Conselho de Segurança tem 5 membros eleitos, do qual um deles é o Uganda, e que a nossa proposta é lá com um eleitos de 5 para 10. Permanente Uganda, creio que é um equipe. O Conselho de Segurança da ONU tem neste momento 5 membros eleitos, do qual um deles é o Uganda, e que a nossa proposta é tentar o alargamento de 5 para 10. 5 para 10. E temos a questão nesses países. Senhor Delegado dos Estados Unidos, creio que já fez a sua pergunta. Obrigada. Senhor, de qualquer forma, o Senhor Delegado da China tem informação ao mesmo parte do debate. Senhor Delegado da China. Queria só clarificar que são 10 membros eleitos e não 5. Só para evitar confusões. Muito bem. Creio que embora compreenda que esse tipo de pontos de informação mesa podem ser úteis para a discussão e para não nos perdermos em tecnicismos que as votações se estivessem a ser complementares. Poderia então tomar o debate. Pode formular-se a pergunta. 10 membros eleitos num Conselho de Segurança de 15 membros. De 15 membros. Quer descansar um pouco, Sr. Delegado? Seja bom. Acontece, parece que as mensagens de democracia de 10 para 15 e o de permanente de 5 para 10. Não acha que há, e agora a questão, os permanentes são esses que estão aqui na folha. A questão, não acha que isto deu maior sensibilidade no Conselho de Segurança do que neste momento? Não. E por que não? Porque é que eu explico? Continuam a ser macroeconomias que estão presentes. São macroeconomias. Esses lugares deveriam ser rotativos. E eu aqui não estou a defender nenhum. Estou a defender, eu aqui defendo, e oponho à vossa resolução, pelo simples facto de se somos todos iguais, então esses lugares não deveriam ser permanentes. Deveriam ser rotativos, deveria ser dada a hipótese a que todos pudessem um dia ter o direito de veto. Se é que ele realmente existe. Se é que ele não deveria ser um dia culpado. Estava aqui o véu, portanto, cuidado que ainda ia ter o pé. Eu queria atuar da primeira cor da camisa. Se tivesse aqui um senhor que já por nome de Manuel Vicente, ele diria o seguinte: bem, que os Federal Inspectors, ou o Federal Inspector número 4, diz que se todos os homens fossem anjos, não havia Estado.
Concluo muito rapidamente. Todos os homens não são anjos. Os países são igualmente soberanos, mas os países não têm prestações idênticas para a comunidade, para a comunidade internacional e para o progresso do projeto das Nações Unidas. Senhora Delegada, a pergunta que eu lhe coloco é muito direta. Acha que, por exemplo, o seu país, o Sudão, tem condições para estar representado no Conselho de Segurança? É que sabe uma coisa, que assim, a diferença entre o Brasil e o Sudão é que o Brasil utiliza o seu petróleo para tirar os seus cidadãos da favela. O seu país usa os diamantes para matar a sua população. E outros para impor a sua ideia, claramente não têm as ideias concretas. Segundo, sim, o meu país encontra-se em guerra civil há 46 anos. Sim, fomos apelidados de genocistas à escala mundial. Sim, o Darfur é um conflito. Obrigada. Sim, o Darfur é um conflito permanente do qual não há resolução e o qual o acordo de paz parece que não sai. Em tudo isso tem razão. Em tudo isso tem razão, mas esquece de um facto que aqui estamos a defender interesses globais. Aqui não somos aqui temos que pensar como um todo. E como um todo não podemos generalizar a ideia de que esses 10 cargos só podem ser para macroeconomias. Porque senão nunca chegaremos a lado nenhum. Olha, peço desculpa pela minha ignorância, porque sou uma pessoa que se calhar não sou formada na área das economias e de direito, e se calhar é um pouco difícil estar aqui em frente a falar para si, se calhar não tenho conhecimento total das coisas. Mas uma coisa lhe digo, e isso é a realidade que se vê, é que se só tivermos potências económicas à frente, se só tivermos grandes potências económicas a falar aqui, a ter o direito de veto, a ter a decisão e o poder de decisão, então os países pequenos nunca chegarão a lado nenhum. Porque as suas matérias-primas são exploradas e continuam a ser exploradas por advogados também, de self-assembleia e de conhecimento. A Carta dos Estados Unidos foi assinada em 1945 e nesta data foi afirmado o respeito por muitos princípios e valores que eram reconhecidos como essenciais para a cooperação de Estados. Mas a questão é, desde 1945 o mundo mudou muito e é necessário reorganizar a política mundial e ter em conta as decisões que tomamos hoje que vão influenciar as próximas gerações. Posto isto, devemos tomar uma posição realista de organização, de facto conseguimos resolver os problemas que assolam o mundo. Eu ouço falar de falsas questões, de falácias ad hominem, de falar contra pessoas e não contra as ideias. E temos que ter em conta que igualitarismo e igualdade são coisas diferentes. Temos um conceito de segurança com membros rotativos. Não é uma ideia realista, quer a gente queira aceitar isso, quer não. A verdade é que não é uma ideia realista. E também pode levar a alguns problemas, com países que não têm qualquer experiência a nível mundial. O meu tempo está no fim e eu queria só realçar um ponto que eu acho que é essencial, que é, eu acho muito interessante que a China acha que isto é literatura infantil, porque de certeza que não tem tempo para mostrar as carochinhas às crianças antes de as matarem. A China gostaria só de uma clarificação de exatamente que criancinhas é que nós matamos, como as matamos, quando é que as matamos, todos os pormenores que pudesse dar sobre a nossa política. Isso da China tem informação sobre isso, eu gostaria de dar para você muito mais notícias. A senhora delegada da China, eu pedia que definisse exatamente o que quer fazer. Isso pode ser uma pergunta, um ponto de informação ao senhor delegado. Era um ponto de contato com acusações, certamente, por parte do Reino Unido. Muito bem, a mesa pede então ao senhor delegado que se retrate, por favor, ou que apresente prova. A delegação gostaria de pedir desculpa. Tenho então uma resposta para a informação. Senhora Delegada, falou de falsas questões.
Considera que o facto de alguns Estados árabes se sentirem ofendidos por serem considerados como apoiantes a terroristas seja uma falsa questão? Não considero que isso seja uma falsa questão, mas os países considerarem que só são questões de segurança porque têm mais poderio económico e por isso vão dominar o mundo e por isso não podemos estabelecer uma solução viável para o assunto por causa de medos de países inferiores, quando de facto é uma realidade. Há países maiores que de facto influenciam a ordem geopolítica e isso considero que é uma verdadeira questão. É a resposta a uma informação. Se já terminou, eu quero dizer que tomar o seu lugar. Muito obrigado. Uma vez mais, Sr. Presidente, recentemente, senhoras e senhores delegados, eu de facto fico triste, verdadeiramente muito triste pelo discurso da senhora delegada do Reino Unido. E sim, fico triste muitas vezes com a ignorância de tantos como o senhor. Mas enfim, passando à frente. De facto, acho que há uma grande diferença entre igualdade e igualitarismo. Pode haver até um reconhecimento óbvio, porque agora não conseguiremos todos alcançar o mesmo reconhecimento e o mesmo poder na cena internacional. No entanto, levanta-se a questão: se isso não é possível resolver, há que aumentar o problema. Se já existe esta desigualdade entre dois tipos de países, os permanentes e não permanentes, já existe de facto, e por mim deixaria imediatamente de existir. Mas sei bem que assim não se dá. No entanto, por que aumentar ainda mais este problema? Por que aumentar ainda mais o número de Estados-membros permanentes no Conselho de Segurança? Dizia há pouco os senhores delegados dos Estados Unidos da América, mas nós até vos demos mais 5 lugares para poderem ir lá declarar assim de vez em quando. Lá está o tal roçadinho para os pequenos, os pobres, os subjugados ao longo da história, daqueles que sempre estiveram habituados a dominar o mundo. E que sinal de imperialismo deu há pouco tempo, aliás, nos cursos anteriores, a senhora delegada do Reino Unido, dizendo claramente que havia Estados que não estavam. A delegação sul-africana gostaria de saber qual é a emenda que o delegado da Bolívia está a apoiar, uma vez que... Muito bem. Iluminação dos pontos 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11. A mesa, uma vez que isso foi dito inicialmente, no organização para a ter pessoas do lugar da Bolívia. De facto, a senhora delegada do Reino Unido disse há pouco que havia Estados que não sabiam ou não estavam aptos a governar mundialmente, a estar verdadeiramente integrados na cena internacional. O Reino Unido não estava no seu início e começou claramente a adaptar-se, a viver, a conviver, a aprender. E de facto, temos duas soluções. Ou permitimos que Estados mais pequenos possam integrar paulatinamente nesta cena internacional, ou por outro lado, obrigamos a que Estados pequenos permaneçam sempre pequenos, nunca mais possam influenciar, integrar-se ou sequer pensar que fazem parte do mundo, cujas medidas também têm de passar por ele. A medida 1 e 2 aumentar o número de Estados-membros permanentes e não permanentes. Lá está, porque aumentar o problema. A medida 3 e 4 dá ainda mais possibilidades de efeito. Nós podemos ter 99% da população mundial a subscrever uma medida e 1% dessa população, porque divinamente tem direito a um vai ou veto, cancelar tudo isto. Que mundo é que podemos ter amanhã? Que mundo é que podemos deixar para os nossos filhos e netos se permitimos que 1